Neste dia 16 de abril é celebrado o Dia Mundial da Voz. Para comemorar a data e abordar a evolução da comunicação radiofônica ao longo dos 97 anos de história do rádio no Amazonas, estamos exibindo uma produção de 3 episódios com o título A Voz no Radiojornalismo Amazonense, do Repórter Esso ao Repórter Online. Neste terceiro e último episódio, você vai conferir a visão de estudiosos e profissionais de outras áreas sobre o uso correto da voz e como ocupar espaços em rádio que são concessões públicas a partir de projetos e iniciativas. Este projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A pesquisadora de comunicação e Amazônia, Edilene Mafra, começou a trilhar o caminho no rádio em 2000, em um serviço de alto-falante chamado Rádio Escola. Depois, migrou para a Web Rádio em 2021 e hoje apresenta o programa Visita na Rádio CBN Amazônia. Ela já coordenou processos seletivos de locutores em faculdades e também na Rádio Amazonas. A profissional afirma que técnicas vocais e dicção ainda são importantes, mas o maior desafio é encontrar quem entenda que o papel social do rádio é fazer a diferença na vida de quem ouve. Com o passar do tempo, o que foi se tornando mais difícil foi o perfil do profissional. As antigas gerações, elas se dedicavam muito mais, elas eram muito mais consistentes. Essas gerações atuais, a superficialidade, elas desistem mais fácil. Eu vejo que esse é o maior desafio, a falta de preparo técnico. Hoje, as rádios que têm mais preparação são rádios que têm profissionais que viveram esse desafio da migração, porque o rádio, ele é muito tecnológico hoje. Mas, acima de tudo, você está lidando com a necessidade das pessoas. Então, é um direito constitucional que as pessoas têm. E aí, muitas vezes, a vaidade, essa questão do fetiche por aparecer, por redes sociais, faz com que muitos profissionais esqueçam da essência do que é o rádio, que é isso, é mudar a vida das pessoas por meio da informação que você leva a elas. Hoje, acho que o maior desafio, sem dúvida, não é só a voz, mas é encontrar gente preparada. A gente entraria em outras áreas, da ética, política, que precisa prevalecer associado a esse elemento que é tão importante que é a voz, é compreender o papel social que é estar falando diante do microfone, né? O ex-jogador de futebol e radialista José Carlos, conhecido como Naninho, é uma dessas pessoas que entendeu a função social do rádio. Ele teve a ideia de criar o programa Momentos Inesquecíveis em uma combinação de música, mensagens positivas, poesias, atualidades e entretenimento. Momentos inesquecíveis. Momentos inesquecíveis. Para você que tem bom gosto musical. Naninho apresentou o projeto à Rádio Rio Mar e obteve aprovação, mesmo sem vínculo empregatício com a emissora. O programa está no ar desde o dia 4 de novembro de 2001, sempre aos domingos. É com grande alegria que convido você para mais uma emocionante edição do nosso programa musical Momentos Inesquecíveis. Nós vamos então abrir a página musical de hoje ouvindo a interpretação, a cantora que foi conhecida como Rainha da Voz, o Rouxinol do Brasil. Nós estamos falando de Vicentina de Paula Oliveira, ou simplesmente Dalva de Oliveira. Momentos inesquecíveis. Essa produção que você ouve nesse momento também é fruto de uma ideia que se transformou em um projeto aprovado e viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc PNAB do Ministério da Cultura e do Governo Federal, porque tem o objetivo de transformar a vida das pessoas através da informação, da cultura e do conhecimento. O assessor-chefe da Assessoria de Políticas Culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Tiago Hermido, afirma que iniciativas governamentais, como a Lei Aldir Blanc, incentivam a população a despertar
e ter iniciativas para a ocupação desses espaços. Vai muito do que você quer apresentar, da inovação que você está trazendo, do ineditismo. E o ineditismo não necessariamente é algo novo ou super inédito, mas talvez um ineditismo que faça muito sentido para aquela comunidade, que vai colaborar não só na formação, mas na transformação social daquele lugar. Tiago Hermido cita que o primeiro passo para integrar essas políticas é estar atento à publicação de editais e também se inteirar através de observações do que acontece na própria comunidade e buscar formações. Primeiro, entender como são esses editais e aí participar de formações e de encontros que debatam e que falem sobre de que forma você pode participar. A gente sabe que a população tem uma dificuldade também com essa questão da escrita, que ela não é só vencida a partir de oficinas ou a partir de formações, né? Ela também é vencida através de dar mais acesso, talvez, a populações mais vulneráveis que, de repente, não tiveram um letramento mais desenvolvido, uma formação educacional mais desenvolvida, principalmente quando a gente fala de interior do estado. Mas para tentar salvar e sanar essas questões, a própria PNAB, né, que é como a gente chama a Política Nacional Aldir Blanc, ela já vem com algumas questões de políticas afirmativas que minimizam isso, que oportunizam para que pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas de periferia, mulheres, possam participar desses editais e garantir, através de pontuações extras ou através de cota, a sua participação. Com a contextualização do que as empresas do mercado radiofônico buscam, exemplos e caminhos de como ocupar espaços no âmbito da comunicação, é importante também saber como se portar diante de um microfone e, principalmente, como usar corretamente a voz, sem comprometer a mensagem e nem a saúde. A fonoaudióloga da EPTV Campinas, Cláudia Cotes, considera que a combinação de voz e conteúdo significa verdade. Eu acredito que conteúdo e forma sempre precisam caminhar juntos. O conteúdo, ele informa você racionalmente, mas a voz e a expressividade do corpo informam emocionalmente, psicologicamente. Se eu lido só com o conteúdo, eu tenho um texto, então eu faço uma leitura. Se eu tenho a voz, pronto, aí tudo muda. E quando eu tenho a combinação de texto e uma voz que realmente transmita o que aquele conteúdo quer dizer, o nome disso é verdade. E a verdade transmite confiança, credibilidade, conexão. É para isso que serve. Cláudia Cotes afirma que, assim como os atletas, quem depende da voz precisa adotar rotinas indispensáveis para preservar a ferramenta de trabalho, que é o próprio corpo, mais especificamente o aparelho fonador. Todo profissional da voz tem que saber esses cuidados no sono, na alimentação e os exercícios. Se eu vou para o campo profissional sem saber isso, a chance de eu ter uma lesão é enorme. Primeira coisa, eu tenho que entender que essa parte da laringe, tudo que envolve a fala é formado por músculo, cartilagem e mucosa. Então, a pessoa precisa dormir bem. Descansar faz parte dessa recuperação. Hidratação. A região da laringe, ela pode ser comparada com a região dos olhos. Toda vez que a gente pisca, está acontecendo uma hidratação. É a mesma coisa na laringe. A alimentação é super importante. Se a pessoa tem gastrite, algum problema de azia, ela não deve ingerir alimentos que são muito ácidos, como tomate, uva, bebidas alcoólicas, por exemplo. Café também, porque o café, o chocolate, o leite fazem com que a mucosa da boca e da região da laringe fique mais ressecada. Então, se eu vou falar bastante, eu evito esses alimentos e coloco bastante fruta que tenha líquido mesmo, laranja, melão, melancia, água com limão também, se eu não tenho gastrite nem nada, é super legal para a permanência da voz.
Por fim, a fonoaudióloga lembra que outros 2 aspectos são inegociáveis para quem trabalha ou pretende falar ao microfone: refinamento da audição e estudo. Minha audição é extremamente importante para a produção também da minha fala. Então, eu posso ouvir muita música, ouvir bastante podcast com diferentes pessoas falando, estudar diferentes línguas. Quanto mais eu estimulo a minha audição com sons diferentes, mais eu vou ganhar um refinamento, uma percepção auditiva melhor. E a gente precisa estudar sobre a sonoridade, o que envolve a interpretação. Se a gente não estuda profissionalmente, o resultado é inferior. Se a gente estuda, então eu tenho uma fala, uma comunicação que ganha propriedade, ela ganha confiança. Em 2025, o rádio é o meio de comunicação que o público mais confia, segundo pesquisa realizada pela Ponto Map e V-Tracker e divulgada em março pelo jornal Valor Econômico. A pesquisa revela como a imprensa tradicional e o rádio exercem papel fundamental na difusão de informações confiáveis à sociedade brasileira, em meio a uma onda de notícias falsas e desinformação. Entre as mídias analisadas, o rádio obteve o maior índice de confiança, com 81% de credibilidade. E assim encerramos a série A Voz no Radiojornalismo Amazonense, do Repórter Esso ao Repórter Online. Produção, edição e apresentação: Bruna Lander e Gessilene Salles. Este projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.